senhoras, senhores, queridas amigas, queridos amigos desta e de outras cidades, que Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Anatole France, o extraordinário pensador francês, de natureza pessimista, teve a oportunidade de dizer em sua época que em cada época da história, cada fasto do pensamento histórico da humanidade, a sociedade contemporânea, tanto quanto a do passado, experimentou momentos onde a mentalidade se transformava, e nessa transformação houve um choque de mentalidade diversa, graças ao que gerou-se uma nova mentalidade, efeito dessas lutas intestinas e dessas batalhas internas. Diz ainda Anatole France que essas revoluções somente acontecem, somente poderia acontecer através de choques nas quais, ou nos quais, ou graças aos quais, essa mentalidade anterior passa a ser questionada. E em alguns momentos, dizer um rasgo de pessimismo, de amargura, passa a ser questionada de forma em que todos os valores do status quo do momento são colocados em xeque. E a reação natural é a mentalidade coletiva assumir o extremo oposto em um excesso para que no futuro se torne o equilíbrio daquele excesso que se tornou desperdício e desnecessário. Essa mentalidade, desenhada por Anatole France, ainda segundo o pensador francês, que ilustra com um exemplo célebre, que vai dizer que no passado o paganismo era uma doutrina muito boa, mas que em determinado momento o paganismo sofreu as agressões, as perturbações da época, e se tornou um câncer na sociedade da época. E o cristianismo era a terapia medicamentosa para a perspectiva social filosófica pagã. Mas o cristianismo era uma espécie de terapia cromo, o mercúrio cromo do cancro, ele usa a linguagem da época, daquela situação. Não obstante, ainda diz Anatole France, a abundância do mercúrio cromo, a terapêutica do medicamento foi tão excessiva que se tornou pior. E os resultados foram mais danosos do que aqueles que se esperava superar. Essa é uma metáfora que ilustra muito bem as mudanças sociais que nós vivenciamos, em que quase sempre uma mentalidade, quando é rompida pelos revolucionários de então, é naturalmente colocada em xeque e superada com o sentimento oposto em um excessivo conceito de liberdade que às vezes tomba em libertinagem, mas que é natural e esperado para abrir espaço a uma nova mentalidade equilibrada e as conquistas socioculturais, sociomorais que são herdadas a partir daquele momento. Esta colocação para dizer que estamos passando por um choque de mentalidades. Conflitos atuais são perfeitamente explicados pelas abençoadas luzes da filosofia, da religião, dos estudiosos do comportamento que tentam entender o panorama atual pelo qual nós estamos passando. Paralelamente, Teilhard de Chardin, também francês, vai dizer que o homem atual penetrou nas micropartículas, desvendando o mundo além do átomo, o mundo subatômico, a energia, mergulhou no mundo infinitamente grande, nos quasares azuis, nos buracos negros, do mundo astrofísico e astronômico, descobrindo também energia e espaços siderais. Mas, diz Teilhard de Chardin, não obstante essas conquistas intelectuais e tecnológicas, esses avanços culturais, no momento em que o homem se penetrar, quer se descobrir, quer se conhecer e exercitar o sentimento de amor,
a humanidade terá descoberto o fogo por segunda vez. Esta colocação de Teilhard de Chardin, de alguma forma, direta ou indiretamente, complementa o pensamento de Anatole France em relação à mentalidade que estamos vivenciando hoje. O mundo atual é feito de conquistas, de alargamento de espaços, de alcances cada vez mais grandiosos na direção do futuro, dos confortos, das manifestações da cibernética, dos computadores, da informática, das comunicações virtuais que diminuem distância. Não obstante, ainda do ponto de vista da ética, dos sentimentos, da moralidade, tem necessidade ainda de se dominar. Graças aos impulsos asselvajados, os impulsos primários que ainda predominam na sua natureza, os interesses pessoais em detrimento dos interesses coletivos, as expressões ético-morais, que ainda permanecem quase vicejando como reflexo da barbárie, da qual já deveríamos estar liderados, fazem parte do contexto atual. Essa colocação, no entanto, não é de caráter pessimista. É apenas uma análise, um exame da situação, para termos uma ideia do momento que nós estamos vivenciando. O momento esse que foi estabelecido e anunciado por várias tradições esotéricas, filosóficas, religiosas, espirituais, científicas, que decantaram essa fase e esse momento sob angulações, terminologias e conceituações diferentes, mas cuja essência é a mesma. Encontramos, desde o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, referindo-se a esse momento da batalha interna, simbólica, claro, entre o bem e o mal, representado na figura do Armagedon, que é uma cidade que ficava próxima de Israel, ao norte de Israel. Armagedon era uma região que também tinha um outro nome e que era palco de várias guerras entre hebreus, filisteus, babilônios, orientais em geral, que ali estabeleciam pontos de conflito, como só ia acontecer em determinadas partes do Oriente, e naturalmente ali ficou simbolizada na metáfora do Apocalipse de João como a luta final que a humanidade, metaforicamente, simbolicamente, deveria travar. A luta entre o bem e o mal no campo da consciência. Estas colocações têm a ver com várias referências religiosas, porque vamos encontrar na tradição da cabala judaica, do judaísmo em geral, nas suas várias ramificações, a presença inolvidável do conceito da Jerusalém libertada. A Jerusalém libertada, para os pensadores e especialistas do pensamento judaico, nada mais é do que o momento em que a Jerusalém, entre aspas, estabeleceria um paraíso, Jerusalém como símbolo da terra inteira, onde estaria oferecendo mel e leite, dando vida à humanidade. É uma figura singela, bela, profunda, que simbolizaria um momento de alteração, de superação e de transformação ético-moral que nós estamos vivenciando. Esse momento de paz, esse momento de sensibilidade em relação à fraternidade universal, esse momento em que vamos dar predominância aos sentimentos nobres, aos sentimentos longínquos e não ao imediatismo e às sensações grosseiras dos impulsos materiais. É esse momento que estamos já vivendo no claro escuro, que a mentalidade esotérica da teosofia referiam-se especialmente os teóricos da New Age, a nova era, estabelecendo a tese da Era de Aquários, o momento em que a humanidade entrará na chamada Era de Aquários, na tradição esotérica e teosófica, o momento em que a humanidade entrará num grande período da luz, num período em que estaremos não desfrutando de uma paz ilusória, isto é, o ócio tedioso, uma ausência de trabalho, de esforço, de mudanças, mas sim um momento em que haveria mais ética, as guerras seriam peças de museu e apenas desenhos e resenhas para as crianças estudarem nos livros de história da escola. Os conflitos bélicos, os tormentos asselvajados,
tentativa de ondas do passado cederia lugar a uma era diferente, a uma mentalidade filosófico-cultural de maneira diferente. Essas expressões têm sido anotadas desde os chineses de 6.000 anos atrás, quando falava a respeito do grande período da luz, do período da estabilização de uma era de fraternidade, uma era de solidariedade, uma era de compaixão segundo o pensamento budista, ou de iluminação segundo o pensamento hinduísta, uma era de metanoia, como falam os especialistas esotéricos e orientais, o momento da grande transformação, da implosão do ego, como dizem os grandes orientais e místicos do passado. Estas colocações têm a ver com a doutrina espírita, porque Allan Kardec, com a sua sabedoria de bronze, a sua lógica de aço, o seu bisturi para uma análise fria do ponto de vista racional, a sua percuciência para examinar os fenômenos sociológicos, psicológicos e antropológicos que a humanidade deveria passar no futuro, assessorado pelos embaixadores dos céus que o guiaram na grande tarefa, estabelecem o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, quando fala sobre a evolução dos mundos, os planetas, onde vai estabelecer que há planetas onde ainda vicejam a inferioridade. Há planetas ainda caracterizados pela inferioridade moral. E Allan Kardec vai dizer, os planetas são inferiores porque os espíritos que os habitam são ainda inferiores. São ainda primários, infantis, e há escalas, desde dos mundos felizes, dos mundos celestiais, até os mundos mais primitivos, onde o processo da evolução está ainda em formas primárias. Ainda não alcançou as formas inteligentes. E a Terra, o nosso planeta, estaria também em uma dessas condições, ainda caracterizada por mundo de provas e expiações, como diz Allan Kardec, mas que já está nessa transição entre o mundo de provas e expiações para o chamado mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações é caracterizado pela predominância do egoísmo, da violência, da agressividade, das paixões inferiores, do desenvolvimento da inteligência, mas não necessariamente da emoção, dos sofrimentos, das dores físicas, das dores degenerativas, das doenças, das epidemias, das pestes, dos conflitos interpessoais que caracterizam esse estado de natureza inferior, de natureza atrasada. E Allan Kardec vai dizer que à medida que os habitantes, igual a alunos de uma escola, igual discípulos de determinada classe, começam a avançar, também o planeta se melhora e se desenvolve com eles. Esta colocação de Allan Kardec vai abrir espaço mais tarde na última obra da codificação, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No capítulo 18, ele vai examinar os sinais dos tempos futuros, assessorado por esses espíritos responsáveis pela administração da Terra. Allan Kardec vai dizer que as revoluções do planeta se operam de duas naturezas: revoluções físicas, materiais e revoluções morais. Nas primeiras, encontramos os cataclismas, os flagelos destruidores, onde há mortes coletivas. Mas a morte, para o Espiritismo, nada mais é do que deixar uma roupa e tomar outra roupa. Mas que, do ponto de vista global, opera a sua transformação, acelerando rapidamente, em poucos anos, aquilo que deveria demorar, ou demoraria muitos séculos para se acelerar, através de cataclismas, de flagelos que nós, no nosso mundo imediato, em face da nossa vida ser curta para enxergar, não conseguimos enxergar o sentido desses flagelos, dessas destruições, maremotos, terremotos, inundações, onde não apenas a população sofre, desenvolve inteligência para lidar com a natureza, compreender a natureza de maneira melhor, realizando verdadeiros engenhos e descobertas na ciência, mas também desenvolve a solidariedade, o sentimento de fraternidade, tanto para aqueles que morrem, como para aqueles que ficam. E ao lado disso, diz Allan Kardec, o clima,
as condições de vida material, as condições do biótipo físico são lentamente alterados graças a esses flagelos destruidores. E ao lado deles, os momentos de transformação moral. As revoluções morais, onde há transformação dos espíritos que habitam o planeta. E essa transformação, diz Allan Kardec, acontece em duas vertentes. A primeira delas é quando espíritos amadurecidos, verdadeiras luzes, que de vez em quando iluminam a escuridão por onde nós passamos ainda, iluminam a treva por onde nós jornadeamos. Esses missionários descem como estrelas cadentes na terra para nos chamar a atenção, para sensibilizar-nos com as suas condutas. São esses fundadores de religião, são esses missionários que vêm trazer uma ética especial para a nossa mentalidade, para nos chamar a atenção. Espíritos mais amadurecidos, mais sábios, que mergulham na carcaça material para nos chamar a atenção a respeito da nossa conduta. Desde Buda, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, aos rishis da Índia, passando por Cristo Jesus, chegando em Maomé e outros místicos, espirituais, religiosos, ou na área da ciência também, na área do pensamento filosófico, em vários setores do pensamento humano, para trazer a beleza, trazer a arte, trazer a sabedoria e proporcionar, fomentar o progresso da humanidade. Esses espíritos são espíritos mais sábios, que vêm nos ajudar. Ao lado disso, diz ainda Allan Kardec, aqueles espíritos que no planeta não estão acompanhando o progresso geral, rebeldes, obstinados no mal, não vão poder voltar a esses planetas para não atrapalhar, não obstaculizar a marcha desses planos, e serão, por amor e por misericórdia, enviados, recriados para pousos, para praias, para planetas inferiores, onde vão contribuir com o progresso daqueles planos atrasados, sem afetar aquele planeta que está avançando e que eles não estão conseguindo acompanhar, para no futuro voltar, se quiserem, à casa que lhes serviu de berço e de origem. Diz Allan Kardec que isso faz com que o planeta avance. Cataclismos físicos, revoluções materiais e revoluções morais. Vale a pena chamarmos a atenção para os dias atuais. Em nossa atualidade, já temos visto os cataclismos. Desde 2002, com alguns cataclismas e alguns tsunamis no Oriente, na Indonésia, até mais tarde os grandes furacões, desde Katrina, nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, sem falar nos terremotos japoneses, nas tragédias chinesas do mundo oriental, como aqui no Brasil, desde Santa Catarina no passado, Santa Catarina de novo, e ao Rio de Janeiro mais recentemente, e outros lugares que têm sido vítimas dessas catástrofes gerais, que estão previstas para acontecer no processo geológico, nas placas tectônicas, fazem parte da alteração climática, para dar no futuro uma situação mais estável, mais agradável, mais amena, não obstante de início parecer mais hostil e mais agressivo. São alterações que se processam. Curiosamente, no entanto, essa revolução tem sido anotada por astrônomos, por astrofísicos, de grande monta, que têm chegado a conclusões curiosas a respeito dessa transição. Porquanto, como Otto Hess, Edmundo, Frederico Guilherme Messel e outros, como José Comas, chegam à conclusão, esses astrônomos atuais e contemporâneos, que o sistema solar, dizem eles, na tese muito atual, o nosso sistema galáctico, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, realiza, segundo eles, uma viagem em torno da constelação das Pleiades, que fica na constelação do Touro, segundo a tradição, a cada 26 mil anos. A cada 26 mil anos, portanto, a nossa Via Láctea sofre essa viagem, que passa em volta das constelações das Pleiades. Segundo os astrônomos, são 6 Pleiades conhecidas, mas possivelmente são 7 em total. Ainda não é conhecida uma. E entre essas Pleiades,
Pleiades, essas estrelas, uma delas chama a atenção, que foi dada o nome Alcíone, uma estrela cuja luminescência chama-nos a atenção, porque essa estrela, em especial, é circundada por uma faixa de fótons. O fóton é a partícula mínima que constitui a luz. E essa faixa de fótons irradia uma luminosidade especial que, de vez em quando, os astrônomos da Terra captam. E eles perceberam que o nosso sistema entra na faixa de fótons de Alcíone a cada 12 a 13 mil anos, o que vai dizer mais ou menos a metade de todo o período. E nesses 12 a cada 12, 13 mil anos, a Terra recebe uma luminosidade sem calor especial, o que proporciona uma psicosfera na Terra das mais excelentes. Esses astrônomos, estudiosos, astrofísicos, chegam a mais conclusões ainda. Constatam que a Terra, especialmente, e o Sistema Solar em geral, tem entrado recentemente. A partir do ano de 1972, o nosso sistema adentrou-se na faixa de fótons. E a partir de 1982, a Terra, em especial, acessou a faixa de fótons. E que vai alcançar o máximo, segundo eles, a partir de 2012. Daí, talvez, a inspiração mediúnica do calendário maia, de que 2012 seria o final do mundo. Não é do mundo físico, do mundo material. É do mundo como está aí, para dar origem a outro mundo, a um mundo diferente. A semelhança do Apocalipse de João, que também não é o final da Terra, da destruição do planeta, é a destruição da nossa mentalidade, do mundo como está, para abrir espaço a um novo mundo ético-moral. Esses astrônomos chegam à conclusão que estamos adentrando novamente, e a última vez aconteceu há 12 mil anos atrás, o que é que vale dizer? Que era justamente na época da fase que os chineses chamam a Era do Leão. A fase do leão. Que era a época, curiosamente, entre aspas, a época que a Terra estava vivenciando o processo de transformação do hominídeo, do Pithecanthropus erectus, do homem de Neandertal para o Homo sapiens sapiens. Esse pulo, esse salto na evolução, que alguns paleontólogos ainda hoje e antropólogos chamam de o elo perdido da evolução. Porque não encontram cadeias, não encontram fósseis, não encontram estruturas dos seres intermediários. Do Pithecanthropus erectus já deu um pulo para o Homo sapiens, em pouco espaço de tempo, segundo os especialistas. É o elo perdido da evolução, que apresentou-se naturalmente através do mito de Adão e Eva, o mito adâmico, a raça adâmica, que não são as primeiras criaturas da Terra, mas é mais ou menos a data que a Bíblia situa do aparecimento de Adão, que foi o aparecimento do Homo sapiens. Não ao começo da humanidade, mas um novo espécime, um novo biótipo na humanidade. E a doutrina espírita, tanto quanto esses segmentos religiosos, esotéricos, falam a respeito dessa era. A teosofia, o holismo, o espiritualismo universal, o misticismo, falam a respeito dessa época, da tradição de seres de outra dimensão que vieram naquela época onde nós estávamos circundando Alcíone há 12 mil anos atrás, quando houve a tradição de Capela. Não apenas de Capela, mas Capela ficou a mais conhecida nas tradições religiosas. E não apenas esses segmentos, mas a doutrina espírita também concorda. A ideia de Capela, que é a ideia de um planeta que fica na constelação do Cocheiro, e que em determinado momento eles estavam passando por um processo de transição, à semelhança do nosso, onde haviam desenvolvido muita inteligência e estavam agora conquistando a moral, a ética, mas alguns espíritos rebeldes e atrasados, apesar do avanço intelectual, não acompanhavam o avanço moral, foram impedidos de continuarem reencarnando para não perturbarem aquele progresso e vieram para outros mundos, a Terra, especialmente o planeta Terra, que estava numa fase muito transitória,
estavam na fase de transição da época, uma fase muito primitiva, e eles reencarnaram aqui na Terra, chamando-nos a atenção. Tal era a mentalidade, e que formavam várias raças. Emmanuel, o espírito nobre, através do sempre saudoso Chico Xavier, na obra prima sua, A Caminho da Luz, que fala de estudo sociológico e paleontológico da evolução do planeta, ele vai dizer que nessa época, esses emigrados de capela, esses exilados, vieram e corporificaram aqui 4 raças padrões da cultura terrestre. Os arianos esses, a raça ariana, que deu origem à civilização grega e romana. E mais tarde, várias civilizações, inclusive os eslavos, os germanos e os europeus de maneira geral. Os egípcios, cuja cultura até hoje nos fascina, o Egito daquela época. O hebreu, o judeu, e também o indiano, o hindu. Vai dizer Emmanuel que formaram 4 raças padrões das miscigenações que deveriam acontecer, acrescentando, é claro, a raça amarela, que já estava no planeta, e a africana, que também já se encontrava, que formavam aí os 6 biótipos padrões básicos do futuro desenvolvimento das raças, das etnias, como se fala hoje. Diz aí o espírito nobre que esses espíritos vieram trazendo a sabedoria que estava muito acima e muito além da nossa sabedoria aqui da Terra. A cultura egípcia. Se nós hoje viajarmos para o Egito, veremos que o Egito de hoje é a semelhança do Brasil, um país com as suas misérias e as suas conquistas, as suas vantagens e as suas desvantagens, os seus problemas e os seus sucessos, os seus êxitos. Onde está o Egito daquela época? Das pirâmides, dos cálculos matemáticos, alguns dos quais precisos, que dizia a dimensão exata da circunferência do planeta. Onde estava a linha do Equador, os hemisférios. Como é que aquela mentalidade daquelas pessoas sabiam? Tales de Mileto, Pitágoras, vários pensadores da filosofia da matemática apresentaram pensamentos que chocavam as técnicas de mumificação cadavérica, de preservação do cadáver. Até hoje intriga os especialistas. A arquitetura perfeita das pirâmides do Egito chama-nos a atenção, porque não eram espíritos que pertenciam à terra, traziam a sabedoria de outra região. E outros, quando nós olhamos Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos cuja inteligência, até hoje, com todo o avanço que nós temos hoje, não conseguimos imitar, não conseguimos ter a mesma sabedoria. Eram espíritos de outra dimensão que vieram à Terra para nos ajudar. A Bíblia fala do símbolo de Adão e Eva, expulso do paraíso, ou do mito de Lúcifer, o anjo que se revoltou contra Deus, foi castigado e teve que descer aos infernos. Inferno aí, um planeta inferior, que na época a Terra não era. Onde estava aquele processo primário, onde eles se sentiam deslocados, angustiados, quiçá, diz Emmanuel, sentindo saudade do lugar que deixaram, dos afetos, dos amores que tiveram que deixar, reencarnando nesse planeta hostil, como era na época. E naturalmente aceleraram, ajudaram a cultura do planeta com a sua mentalidade. Quando nós olhamos a luz abençoada da doutrina espírita, que é o perispírito, ou, para quem queira, o corpo astral, ou, para quem queira, o modelo organizador biológico, ou ainda, corpo espiritual, ou psicossoma, seja lá o que for, qual terminologia que nós demos, o corpo espiritual, esse ego, esse corpo plástico, diz Allan Kardec, é que modela a matéria no momento da reencarnação do espírito. Esses espíritos, como traziam as suas conquistas na área da inteligência, na área da sabedoria, imprimiram, graças ao seu perispírito, na matéria, um corpo diferente, um biótipo diferente. E, naturalmente, através do automatismo genético, através do automatismo da genética, da hereditariedade, aquela conquista se fez e foi reproduzida. O cérebro mais desenvolvido, cuja potência até hoje nós não conseguimos ainda usar totalmente, o neocórtex, diz Paul McLelland, o neurologista de Harvard,
O nosso cérebro são três cérebros em um. O cérebro mamífero, o cérebro réptil, ambos responsáveis por impulsos primários ou impulsos menos primários do reino animal. E o neocórtex, o novo córtex, essa área mais nobre do cérebro, responsável pelo raciocínio lógico, pelo pensamento abstrato, pela consciência de si mesmo, pelas abstrações. Esse neocórtex tem, segundo Paul McClelland, especialista e autoridade em neurologia no mundo, tem esse neocórtex 10 a 11 mil anos de existência, portanto recente, comprovando o período da revolução do planeta, da Era de Leão, onde o planeta entrou nesse período, comprovando também a data precisa de Capela, dos espíritos que vieram dessa outra dimensão e proporcionaram essa alteração e essa mudança sociomoral no planeta. Estamos vivendo hoje aquilo que Capela viveu, aquilo que esses planetas viveram naquela época, estamos agora vivenciando hoje, em nossa conjuntura atual. Estamos experimentando as mesmas experiências, algumas das quais dolorosas e outras exitosas, que fazem parte dessa transição para abrir esse espaço ao mundo de paz. Não é à toa os paradoxos atuais. Em nossa sociedade atual, nunca se falou tanto em paz, em respeito ao meio ambiente, em ecologia, em direitos humanos, em solidariedade, em proteção à mulher, às minorias, à criança, ao adolescente. Nunca houve tanta gente fazendo bem e, ao mesmo tempo, ao lado disso, nunca houve tanto suicídio, tanto tráfico de drogas, tanta violência, tanta agressividade, tantos vícios, tantas expressões hediondas, das quais já deveríamos estar superando. Sexo grupal, posturas hediondas e promíscuas, que faz parte ainda do centro das cavernas, que ainda não conseguimos superar. É o macho que elege as fêmeas, demarca o território e impede que alguém atravesse, porque senão ele destrói. Essa herança animal, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a natureza nossa animal que predomina sobre a natureza espiritual, que exige de nós uma nova expressão. Mas diz ainda Allan Kardec e os benfeitores espirituais atualmente, que nesse momento de transição, a Terra tem recebido, e é por isso que explica esses paradoxos, tem recebido espíritos muito primários, muito inferiores, espíritos que estavam na nossa psicosfera, que não haviam ainda reencarnado, que haviam reencarnado no passado, mas estavam retidos pelo seu primarismo. Alguns que participaram das invasões bárbaras do passado, cujo senso moral não estava desenvolvido, e está se fazendo uma espécie de limpeza em volta da nossa psicosfera, do mundo espiritual. E esses espíritos estão todos reencarnando para ter a última chance no planeta. Logo mais, não haverá espaço para o espírito como Saddam Hussein, Adolf Hitler, Nero, Mussolini, esses que fomentam guerra, esses que estão aí no estupro, na pedofilia, no abuso sexual, no tráfico de drogas. Logo mais, não poderão reencarnar mais. Por isso estamos vendo tantas pessoas hediondas, algumas delas reencarnadas em nossa civilização, que parece ter a aparência de civilizado, mas é o espírito primário, só é o corpo, só é a aparência. Matam os pais e não sente nada, não sente remorso, porque são espíritos tribais, ainda acostumados àquelas práticas hediondas, estão tendo a última chance. Por isso matam os pais, matam os avós, matam os filhos, jogam os filhos pela janela e ficam insensíveis e mentem e não sentem absolutamente nada. Alguns, para conseguirem determinadas heranças, determinadas importâncias financeiras, e não sentem nada, porque estão ainda, são espíritos infantis, são crianças, pouco desenvolvidas no raciocínio, pouco desenvolvidas no senso ético-moral, reencarnaram no nosso meio, mas são acostumados ainda a hábitos primitivos, e com a convivência conosco, já vão melhorar um pouco mais, já estão desencharcando das vibrações pesadas, dos seus conflitos do passado, já mesmo cometendo esses crimes hediondos. Por isso estamos vendo essa confusão. Ao lado disso, espíritos nobres estão reencarnando. Espíritos de natureza diferente já estão na Terra, porque o mundo de regeneração, dizem entre os benfeitores espirituais, será caracterizado pela superação de algumas dores físicas. Por exemplo, aquilo que no passado foi tuberculose,
e que matou tanta gente, hoje é superado, só morre de tuberculose quem quer e quem quer emagrecer também. Porque a melhor dieta que eu acho é pegar uma tuberculose. Quem quiser, depois me diga qual foi o resultado. Então, é uma terapia. Quantas pessoas morreram de tuberculose? O mal de Hansen, a lepra, hoje é superado. Da mesma forma que o câncer, a AIDS, o mal de Parkinson, o Alzheimer, no futuro serão também superados. As dores físicas. Ao lado disso, as dores morais vão aumentar. A solidão, o vazio existencial, os conflitos éticos existenciais, que já é sinal de amadurecimento, porque o ser primitivo, a dor é brutal. O ser desenvolvido, a dor se torna mais sutil e às vezes mais dolorosa. Mas são dores diferentes. São dores de natureza existencial, conflitos éticos que nós já estamos vivendo e que vai fazer parte do planeta no futuro da humanidade. Portanto, esses paradoxos são perfeitamente explicados. Mas ao lado desses espíritos que estão tendo a última chance, há outros mais amadurecidos que já estão na Terra, alguns dos quais já estão corporificados. Abre aspas, ou melhor, abre parênteses, uma digressão. Uma suave digressão. Ao lado dessas conquistas e dessas experiências na astronomia, na paleontologia e na religião, temos também conquistas na área da pedagogia. Porque desde a década de 70 do século passado, psicólogos, educadores, especialistas no comportamento infantil principalmente, constataram que há uma mentalidade nova no repertório infantil do ponto de vista comportamental das crianças. Existem crianças diferentes. Uma nova geração, como diz Allan Kardec em A Gênese, capítulo 18, item 27 e 28. Uma nova geração de espíritos mergulhará no planeta. E essa geração, cuja conduta, cujos hábitos não são identificados com os nossos, tem outros hábitos, são responsáveis por modificar as paisagens da Terra, por ajudar ao nosso progresso. E pedagogos, na década de 70, paralelamente, na mesma época, que o planeta entrava em Alcione, portanto, batendo perfeitamente com a informação da astronomia, sem conhecerem, porque os pedagogos não conhecem essas informações, e os astrônomos não conhecem essas experiências da pedagogia, chegaram-se à conclusão que é uma mentalidade diferente, para a qual os especialistas, em geral, não estão preparados. Por isso, as dificuldades na educação, no âmbito educacional, na escola, na família. E por isso há tantos livros como educar os filhos, como tratar os filhos, porque estamos um tanto perdidos, sem referenciais, porque é uma nova mentalidade. Crianças que questionam várias vezes, até conseguir irritar a gente. E nós que somos já desequilibrados, adoramos ficar irritados. Crianças que nos testam, que nos provocam. Crianças que perguntam, porque não estão acostumados com a nossa mentalidade. É natural o questionamento deles. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa forma? A nossa burocracia, as nossas regras rígidas, que nós estamos acostumados, que nós não questionamos. Eles questionam. Por que a gente tem que pegar fila? Por que tem que ser assim? Por que tem que fazer assim? E nós que não estamos acostumados, nos irritamos. Crianças que não adianta a gente dar uma surra, porque quando a gente dá uma surra, eles choram, esperneiam e depois ficam contentes, porque conseguiram nos irritar. É uma nova mentalidade que está chegando na Terra. Mentalidade é essa que foi diagnosticada inclusive como transtornada. Portadores, por exemplo, de hiperatividade, de déficit de atenção. Não é que não tenha também os portadores de transtorno de déficit de atenção, não tenham aqueles que são hiperativos, mas essas crianças apresentam um repertório comportamental diferente, especial, são questionadoras, irritam-se com facilidade quando não são compreendidas, passam a impressão que as pessoas devem compreendê-las, porque o mundo foi feito para elas. Realmente, o mundo está preparado para elas. São crianças que têm uma espécie de irritação no sistema nervoso, de tal forma que nos desconcertam. Crianças que não se tornam submissas, que é necessária uma nova pedagogia para orientá-las. Crianças que estão ali chamando-nos a atenção e que muitas vezes têm comportamentos especiais. A doutora Nancy Tober e outros estudiosos de determinadas correntes da psicologia, da psiquiatria, correntes essas que consideram o fator espiritual no ser humano, correntes transpessoais, chegaram à conclusão que essas crianças
graças a aparelhos especializados de fotografia kirchneriana, de experimentações paranormais e de evidência de alguns paranormais, que essas crianças irradiavam uma tonalidade nas suas auras, na sua irradiação de uma cor especial, a cor índigo, que tem a ver com a planta indiana Indigtofera. Essa planta que dá a tonalidade do blue jeans e que chamou a atenção desses estudiosos e deram esse nome. Crianças, portanto, índigo, e começaram a estudar o comportamento dessas crianças. Alguns espíritas não concordam com o nome, essa terminologia não é espírita, pouco importa o nome que a gente der. O que importa é que a gente entenda que há uma mentalidade nova. Se a gente chama de criança índigo, ou seja, chama de qualquer outro nome. Porque alguns não gostam desse nome, acham o nome um tanto místico, um tanto supersticioso, seja como queira. Estou apenas citando um nome, uma terminologia desses estudiosos. Não quer dizer que nós concordamos e discordamos, mas há uma nova mentalidade. Chamemos daquilo que nos aprouver. Essa mentalidade chamada crianças índigo apresentam 4 biótipos, segundo essa autora. O primeiro biótipo, crianças humanistas. São aquelas que têm uma habilidade interpessoal, que conseguem se relacionar com o outro, se colocar no lugar do outro, que se consideram muitas vezes injustiçadas pelo sistema e querem mudar, portanto, o sistema. São essas crianças que mais tarde, se bem educadas e bem orientadas, podem ser os profissionais da área de humanas, que lidarão com relacionamentos internacionais, que serão os futuros diplomatas, que serão os futuros advogados, aqueles que estarão lidando com o ser humano, que estarão mudando a mentalidade injusta do nosso planeta. O segundo tipo de criança artista, são aquelas, bem como se vê, com uma capacidade artística especial e muito sensíveis. Dizem esses especialistas, não dê um instrumento logo para essa criança, porque ela começa a se interessar pelo violino, daqui a pouco é o piano, daqui a pouco é o violão, porque está na fase de exploração musical, ou passa agora para a pintura, então não compre logo o piano, porque às vezes vai gastar dinheiro. É necessário ir acompanhando, para se ter uma ideia. O terceiro grupo de crianças, crianças conceptuais, são aquelas que têm interesse em entender o mecanismo das coisas, o funcionamento das coisas. Então, ela não quebra o brinquedo, ela quer entender como é que o brinquedo funciona, mas como não consegue, de outra forma, ela arrebenta o brinquedo. Então, não dê presente de carro para essas crianças, porque ela vai arrebentar, porque ela quer entender o funcionamento. Serão os futuros engenheiros, os futuros arquitetos, aqueles que estarão na informática, aqueles que estarão nas áreas específicas da engenharia genética, e assim por diante. Estarão aí tentando entender o mecanismo das coisas. E o quarto grupo, chamado crianças interdimensionais, são os futuros paranormais, os futuros médios, aqueles que têm clarividência, que trazem lembranças, reminiscências da reencarnação anterior, que olham para o pai e dizem: você não é meu pai é fulano, Beltrano. Você é minha mãe é Beltrana. E diz o endereço, diz onde foi que morava, com uma perfeita lucidez. Tem presenças espirituais que eles constatam. São, portanto, os futuros paranormais. Essas crianças fazem parte desse grupo de espíritos que tem mergulhado no planeta. Não é importante se a gente vai agora diagnosticar. Tecnicamente não se deve ficar rotulando criança disso ou daquilo. O importante é a gente entender que há uma nova mentalidade. Que existe uma nova mentalidade cultural, psicológica, comportamental, para se lidar com o contexto atual. São esses espíritos que estão reencarnando. Que é da mesma forma que aqueles de capela, com o perispírito alterado a estrutura cerebral e física, para que o homem, Itaquiltropus erectus, que tinha cauda, perdesse a cauda. Que de recurvado ficasse agora ereto, cujos dedos grudados agora se liberaram, e que desenvolveram o neocórtex. Esses espíritos, dizem ainda os benfeitores espirituais que se comunicam, serão responsáveis por alterar lentamente o nosso DNA, a nossa biotipia, estruturando no futuro, muito longínquo, é claro, uma nova conformação física mais compatível com a intuição, com os fenômenos paranormais, com os fenômenos da sensibilidade que já estamos vivendo hoje. Já estamos vivendo lampejos do futuro momento de intuição. Exemplo, quando um casal,
um casal que se ama. Às vezes eles estão tão identificados, estão numa fusão tão grande de sentimento e de amor, que às vezes um adivinha o que o outro está pensando. É esse momento da intuição, que no futuro será muito mais frequente, mais acentuado, que nós já estamos vivenciando os pródromos. Esses espíritos estão aí. Exemplo de alguns. Há um menino mexicano, nascido em 2006, se não me falha a memória. Esse menino, Maximiliano Arellano, com 5 anos de idade, ele foi a um congresso de medicina na Universidade do México de Medicina. Colocaram o menino no tamborete para que ele pudesse alcançar o microfone. E com 5 anos de idade ele fez a primeira palestra. O tema da palestra era causas da osteoporose e do diabetes para uma comunidade de médicos. Esse menino com 10 anos recebeu o título de médico pela Universidade do México. Tem revolucionado alguns conceitos da medicina e tem chamado a atenção pela sua sabedoria. Há outro indiano, na mesma área, levantou os erros que existem nos manuais de medicina e que as gerações passadas não observaram. Mas também vamos encontrar, na mesma ordem, Jay Greenberg, um menino que hoje deve ter seus 12, 13 anos. Com 5 anos de idade, ele pegou o papel em branco e começou a desenhar uma partitura e começou a escrever uma obra, o primeiro concerto. Hoje, esse menino com 12 anos tem 6 sinfonias e alguns quartetos de cordas na área da música clássica, da música erudita. Só para se ter uma ideia, Brahms, Johannes Brahms, o notável compositor alemão, na vida dele toda, um dos grandes gênios da música mundial, universal, fez 4 sinfonias. Beethoven fez 9. Esse menino com 12 anos já elaborou 6 sinfonias. A sexta, inclusive, foi gravada recentemente pela Orquestra Sinfônica de Londres. E ele participou da gravação. Inclusive, o trompetista deu uma nota errada e ele corrigiu na hora. Se você não sabe, saia! O especial desse menino é que ele não apenas compõe a melodia central, mas todo o acompanhamento da orquestra. E o que é mais especial, quase sempre na aula, enquanto ele escuta o professor, ele está escrevendo música clássica, em partitura. Ele diz, eu pareço ter 3 canais ao mesmo tempo, onde eu consigo me concentrar em 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu vou compondo, enquanto presto atenção na aula de história. A BBC de Londres interrogou o menino, e em determinado momento o repórter, ele tinha 8 anos na época, perguntou, Jay, você é feliz? E o menino tomou um semblante angustiante, melancólico, e disse, boa pergunta, o que é felicidade? Com 8 anos de idade. Portanto, é espírito de outra mentalidade. A Kiane Kramaric, a menina pintora, cujos quadros já estão sendo comparados a Leonardo da Vinci, a Toulouse-Lautrec, a Monet ou a Rembrandt, tal a sua especialidade na pintura, desde os 4 anos de idade, cujas obras têm sido vendidas a milhões de dólares, e todo o dinheiro revertido a obras de caridade. Ela disse que certo dia ela se fechou no quarto quando tinha 7 anos e pensou como deve ser o rosto de Jesus. E ela mesma conta, eu estava nesse pensamento quando vi um homem adentrar-se no meu quarto, um homem visível que se aproximou e disse assim, eu sou um modelo, pode olhar para mim e pintar o meu modelo, que servirá de biótipo de como deve ser o Cristo Jesus. E ela disse que com aquele modelo especial, daquele homem excepcional, eu pintei uma das minhas obras-primas, o Príncipe da Paz, o rosto de Jesus, uma lágrima quase imperceptível no olho esquerdo, que só a pessoa concentrando demais para perceber a lágrima, o Príncipe da Paz. Que menina é essa? São esses artistas que estiveram na Grécia Antiga como Fídias, ou na Roma como Virgílio, Horácio, Tito Livio, e que mais tarde reencarnaram como Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, e que estão voltando. Estão de volta para trazer a boa cultura, a boa energia. Dizem esses espíritos, o século XXI será o da beleza, da arte e da religião. Outros espíritos já estão de volta para favorecer a mudança desse planeta.
Alguns eu citei, mas seria cansativo aqui eu citar todos, porque já estão na terra. Ouvindo certa vez de Valdo Franco, ele narrou, e eu estava presente na hora, ele disse que recentemente, faz mais ou menos uns 6 meses, ele esteve em Paris para fazer uma palestra espírita no grupo Espírito Francês. E lá, depois de fazer a palestra, ele resolveu visitar o túmulo de Allan Kardec, em Père Lachaise. E perto do túmulo de Allan Kardec, há o túmulo de Frédéric François Chopin, o célebre romântico, pianista, praticamente o pai do romantismo no piano do século XIX. E ele viu uma senhora já idosa, com flores, levando ao túmulo de Chopin. Ele se sensibilizou, disse ele, me aproximei dela, mas não havia como nós conversarmos. O intérprete estava presente, eu comecei a tentar conversar com ela através do intérprete. E ela disse, eu venho aqui todo dia, às 11 da manhã, antes de almoçar, eu coloco um buquê de flores no túmulo de Frédéric Chopin. Eu tenho uma veneração por ele, eu tenho um amor por ele, por esse compositor. E fico pensando, por que eu não vivi na época dele? Porque eu não estive na época dele, porque seria uma bênção para mim conhecê-lo. Eu leio sobre ele, eu me emociono. Joana de Ângeles do Espírito apareceu e disse, essa daí, meu filho, foi uma das amantes dele, uma das alunas de piano com quem ele se envolveu. E que já está desencarnando, mas ela não sabe que ele já está de volta. Ele já está reencarnado. É uma dessas crianças, talvez anônimas, que estão por aí, e que mais tarde vão despontar com talentos extraordinários. Ou espíritos na área da evangelização, da orientação, da educação, como o nobre espírito que nós conhecemos, que já se encontrou também na terra, na cidade de São Paulo, reencarnado. E outros que já estão voltando para favorecer, para trabalhar em prol de uma mentalidade diferente. Tudo isso é explicado pela doutrina espírita, que explica esses espíritos que vêm e aqueles outros que estão tendo última chance, que querem impor os comportamentos bárbaros e primitivos das tribos e das condutas do passado primários. Piercing, não tenho nada contra, nem a favor. Até acho bonito em alguns momentos, embora não use. Respeito, mas se a pessoa coloca piercing em todo o corpo, coloca piercing em áreas muito sensíveis, como no sexo, isso são posturas do passado, das tribos primitivas já superadas, que alguns estão tentando reintroduzir. Também não temos nada contra a tatuagem, mas quando a pessoa altera todo o corpo físico, quando a pessoa se cobre o corpo inteiro de tatuagem, são hábitos ancestrais de tribos muito primitivas, do se esconder na floresta, do se camuflar diante dos animais selvagens, que no inconsciente dessas pessoas ainda trazem muito forte no passado. Então, são, portanto, mecanismos de defesa. Tudo isso, no entanto, é explicado pela doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, essa filosofia, ciência com consequências religiosas, que apareceu a 18 de abril de 1857, na livraria do falecido, então, Messier Danty, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, na Grande Ballier de Paris, no coração da França, aparece o Livro dos Espíritos, inaugurando uma era nova para a humanidade, apresentando uma nova filosofia de comportamento, caminhando lado ao lado da ciência, aceitando tudo aquilo que a ciência comprova e explicando aquilo que a ciência ignora. E se a ciência provar que estamos errados em um ponto, nós abandonamos aquele ponto e ficamos com a ciência. Mas, quanto mais o tempo passa, mais a ciência chega às mesmas conclusões que a doutrina espírita apresentou em pleno século XIX. A doutrina espírita, portanto, é essa ciência religiosa, como diz Ivone do Amaral Pereira, e religião científica. Ou como diz Viana de Carvalho, é a ciência da religião da filosofia e a filosofia da ciência. É essa síntese do conhecimento universal que vem nos explicar tudo isso, mas principalmente vem nos consolar. Razão pela qual é o consolador prometido por Jesus, conforme está em João capítulo 16, versículo 15 e 16, 17, 25 e 26 e seguintes, quando ele promete o Consolador ao Pai
do Pai, que virá na terra quando a humanidade estiver preparada. O que significa que a humanidade, na época dele, não estava preparada. Era necessário, diz Allan Kardec, que houvesse conhecimento de astronomia, de física, de biologia, de geologia, de evolucionismo, de filosofia, para que a doutrina espírita pudesse explicar dentro das bases e perfeitamente compatível com a ciência atual, a ciência contemporânea. A doutrina espírita, portanto, minhas caras amigas, meus caros amigos, vem nos confortar, apresentando essa tese majestosa de que somos imortais, que vamos viver no além. E a nossa vida no além será a consequência da conduta do aqui. A vida física, por mais longa que seja, é muito breve. E o despertar além do túmulo será da mesma forma conforme nós fomos adormecer. Ninguém desperta nem santo nem diabo, nem anjo nem demônio. Cada um desperta com a sua bagagem pessoal, cujo passaporte pela alfândega da morte será as obras, as ações, as atitudes, que será tanto advogado em defesa como a própria acusação pessoal. O Espiritismo vem dizer que nós somos construtores do nosso destino, que a vida física não é a viagem ao país da fantasia, da ilusão, o recreio. A vida física é o convite ao amadurecimento do espírito imortal, que somos, do ser essencial que somos, do corpo que estamos. Despertar para a consciência daquilo que é a nossa essência e superar aquilo que é a nossa aparência é a nossa meta atual. Aproveitar a saúde do corpo, as experiências enquanto estamos na matéria, para fazer o máximo ao nosso alcance do bem, para que o bem possa nos fazer muito bem. Porque o mal faz mal àquele que pratica, porque torna ele um indivíduo mau. E o bem ilumina aquele que o provoca, aquele que o executa. O Espiritismo, portanto, é a resposta dos céus às nossas angústias, porque explica a reencarnação. Que nós somos espíritos em faixas diferentes no processo evolutivo. Mas o que adianta sabermos disso tudo se o Espiritismo não nos confortasse, consolando-nos? O consolo aqui não é um consolo de acomodação. O Espiritismo nos conforta, enxugando as lágrimas, mas principalmente indo à nascente da fonte para secar as lágrimas. Vai até as causas que geram as lágrimas, para que ele possa superar e ser feliz, começando aqui na terra, e mais adiante encontrar a plenitude que não é possível ainda na terra. A doutrina espírita vem nos confortar, porque vem nos dizer que os mortos são vivos, que os mortos vivem, que aqueles por quem nós temos uma afeição especial continuam vivendo, estão do nosso lado, sentem saudades, como nós sentimos saudades deles. A saudade é a mesma, e eles permanecem ao nosso lado. E vem no mundo espiritual dizer: bom ânimo, permaneça na tarefa do bem, mude de conduta. Os espíritos, com os depoimentos deles, e Allan Kardec já havia demonstrado isso, o depoimento do mundo espiritual vem dizer como é que os espíritos se encontram no além, dando-nos a entender o que é que vai acontecer conosco também no além. Porque aqueles que foram bons, que foram honestos, que foram cidadãos justos, não estamos falando aqui de santo, mas aqueles que foram indivíduos corretos, despertam com gozo de paz, com a plenitude, com a sensação de felicidade. Mas aqueles que foram corruptos e corruptores, aqueles que foram ególatras, narcisistas e sensuais, despertam além da matéria com o drama da própria consciência, despedaçados, arrebentados, dizendo-nos: veja como é que eu estou e veja o que vai acontecer com você se você continuar com a mesma conduta que eu tive na terra. É isso que ele nos vem ensinar, que nós não somos um corpo que carrega uma alma, somos uma alma que carrega um corpo temporariamente, que logo mais, pela parada cardiorrespiratória e a morte cerebral, vai deixar de existir o corpo, mas a consciência vai se libertar. O Espiritismo nos conforta quando nos diz da consolação. Mas essa consolação da vida imortal abre um espaço para uma vida moral,
uma conduta diferente. Sempre me recordo da consolação, não posso deixar de citar Chico Xavier, que foi um protótipo da consolação. Em uma obra chamada Para Não Dizer Que Não Falei de Vida, Chico Xavier vai psicografar várias cartas a um pai angustiado que já estava caindo no corredor da loucura, da alucinação pela saudade atormentante do filho que desencarnou. Um acadêmico de medicina de São Paulo, que foi fazer um tratamento dentário e que teve um choque anafilático por algo que era simples e veio a ter uma parada cardíaca e morreu. Esse pai, com a saudade dilacerando os seus sentimentos, estava querendo uma loucura ou no suicídio. Roberto Muscati, a família Muscati, judeus de tradição judaica, que frequentavam sinagogas judaicas. Esse pai foi a Chico Xavier. E Roberto Muscati voltou no mundo espiritual dizendo por que havia morrido. Ele estava no seu programa aquela morte, por razões do passado, e que ele precisava passar por aquela experiência, e que ele estava muito bem, que a morte não matava a vida. Veio confortar os pais e deu mais de 5 cartas aos pais, todas elas com toda a mentalidade judaica, falando dos profetas de Israel. E no final da mensagem ele desenhava um símbolo da estrela de Sião, o símbolo de Sião, a estrela de Davi. E o pai disse: era assim que meu filho assinava as cartas, que não deixava bilhete para a família em casa. Era a comprovação que Chico Xavier não sabia. Disse várias coisas na mensagem que Chico Xavier não podia saber, porque somente o pai sabia. Disse coisas do judaísmo que nem o pai sabia, teve que ir para o rabino e perguntar ao rabino na mensagem se aquilo tinha procedência. Realmente no passado houveram comunidades judaicas assim. A carta tem razão, a informação procede. A mediunidade de Chico Xavier. Mas o que é mais impressionante é ver que a família mudou de mentalidade depois da... Não é apenas uma carta de consolação para a gente ficar confortável e acabou. Mas depois da carta que a família recebeu, aliás, as cartas, a família mudou de conduta. Vai dizer a senhora Muscati: meu filho morreu, mas ele está mais presente do que nunca. E o que é mais importante, eu comecei a olhar o filho dos outros. Eu abri espaço agora para superar o meu egoísmo familiar e comecei a ajudar o filho dos outros, as outras pessoas, graças à carta que eu recebi de Chico Xavier, do meu filho. E se Roberto, meu filho, tem um lugar no meu coração, do outro lado do peito, há um lugar para Chico Xavier. Porque não foi apenas a mensagem, mas a conduta dele que me impregnou, do Espírito verdadeiro. Que é extraordinário. Por outro lado, vemos na mesma ordem de raciocínios, Jair presente, um jovem carioca que veio a desencarnar de maneira dolorosa. Ele desencarnou e deixou a família louca de saudade. E Jair presente voltou para psicografar e disse coisas muito especiais. Falou coisas da intimidade dos pais. E a mãe abriu espaço para a solidariedade. Depois da carta do meu filho, o pai também dizia isso. O irmão dizia: depois da carta do meu irmão Jair, eu comecei a olhar para as outras famílias e mudei de vida em face dessa consolação. Então não foi apenas uma consolação mediúnica, mas foi uma carta que fez mudar um indivíduo de conduta. O Espiritismo é esse, que muda a pessoa através da informação comprobatória do mundo espiritual. Adir Abraão, cuja mensagem está no Somos 6 jovens desencarnados, que psicografa através de Chico. Há um amigo nosso que conheceu pessoalmente o pai, Adir Abraão, porque ele era um Adirzinho, Adir Abraão Júnior. E ela, a irmã Adélia Abraão. O pai tinha algo que não falava para ninguém, nem a família sabia. De vez em quando ele saía de casa, à noite, o filho sofreu um acidente de carro, doloroso. As pessoas acharam que ele tinha se embriagado e cometido suicídio, mas não era verdade. E ele na carta explicou, inclusive, sem Chico Xavier saber nada. O pai saía à noite, às vezes, de vez em quando,
ia para o cemitério, driblava a segurança do cemitério, a inspeção do cemitério, para dormir em cima da tumba do filho, para guardar os despojos do filho, querendo proteger o filho ali, em cima do túmulo do filho. A saudade lacerando e ele caindo lentamente no abismo da loucura. E a dizinho Abraão volta dizendo: meu pai, sem ninguém da família sabia, porque ele guardava e não falava isso para ninguém. Meu pai não vai me buscar no cemitério, porque eu não estou lá. Eu estou do seu lado, meu pai. Ali é apenas a roupa que não serve mais. Eu estou mais do seu lado do que o senhor imagina. E quero lhe falar que o acidente de carro foi um defeito mecânico. Não foi responsabilidade minha. Explicou. E quero lhe dizer mais. Minha namorada, fulana de tal, que mora em tal cidade, e que vocês ainda não conheciam, porque eu estava me preparando para apresentá-la a vocês, está grávida. Eu quero que você vá lá com minha mãe e minha irmã e conheçam, porque ela está grávida do seu neto. As informações que Chico Xavier não podia saber estava ali. Mudaram a família Abraão de conduta, de consolação. Mas quantas pessoas também que iam buscar mensagens mediúnicas e não recebiam nada? Porque nem todos recebiam, por causa do parente estava impossibilitado, por várias razões, e também pela contingência de pessoas. Mas ninguém saía sem ser confortado pela presença do Chico. Mais importante do que o médium explosivo era o homem que era o médium do bem, o médium da caridade, que se aproximava do indivíduo, passava a mão, confortava, orientava, e a pessoa saía preenchida de paz, preenchida de bem-estar. Essa é a conduta ímpar que deve caracterizar o nosso momento atual de transição. Estamos passando por um momento muito grave, meus amigos, que é necessário muita previdência. E que devemos ter essa conduta, pautar essa conduta. Quem nos esquece ainda dele, quando na década de 40 foi a Belo Horizonte com alguns amigos, e ele tinha a gentileza de levar as pessoas, cada uma delas, no lugar onde elas estavam hospedadas. E ele levou um amigo seu, que estava hospedado em um hotel famoso em Belo Horizonte. E quando sobe a escada e dava no corredor do hotel, ao lado do amigo que ele recepcionava como anfitrião, ele levava, porque era de São Paulo, até o quarto. Ele tinha essa gentileza de levar pessoas segurando nas malas, etc. No corredor, ele olha, estava uma personagem famosa, que já estava escandalizando o Brasil na época, Luiz de Feuille, a famosa pioneira do naturismo, que já estava apresentando seus escândalos, nua, despida, dançando, que ia caracterizar quase que toda a jornada dela de dramas muito pessoais, de conflitos que a mídia conhece e a história do Brasil já registrou. E ela despida, nua. Chico olha e diz: minha filha, você vai pegar uma pneu mundial, deixa eu pegar um lençol aqui para cobri-la. Ela olha, está no auge da sua beleza, do seu evento, e disse: Chico, você não existe. Você é o único homem que olha para mim e fica preocupado com a minha saúde. Me vê nua e fica preocupado com a minha saúde. Quando é que vamos chegar a esse momento? De penetrar na essência e não apenas na forma física, na aparência. Ele tinha essa possibilidade, como Madre Teresa de Calcutá. Senhora, a senhora me trata tão bem, disse o mendigo, que estava com a gangrena aberta na perna e ela limpando as feridas. Senhora, qual é a vossa religião? O amor. A minha religião é o amor. Mas qual é o seu Deus? Para eu também adorar o seu Deus, senhora, porque ninguém me tratou assim. O meu Deus é você, que é meu irmão. Quando chegaremos a um momento desse, de conduta verdadeiramente espírita, que precisamos da mentalidade atual, no contexto atual, de conduta como teve o pai de Paulo Freire, o educador brasileiro. Muita gente não sabe que Paulo Freire, o famoso educador brasileiro, tinha um pai que era espírita, o seu pai era espírita e a sua mãe católica. E disse ele mesmo em uma obra, Cartas a Cristina, que era uma filha sua, quando ele tinha mais ou menos 6 a 7 anos de idade: eu queria irritar meu pai, queria provocá-lo. Eu sabia que ele desejava muito que eu fosse ao centro espírita, que eu me tornasse espírita, mas ele nunca me forçava, nunca me violentava. E em determinado momento eu fui até ele e disse-lhe: eu resolvi ser católico.
vou fazer a primeira comunhão. E fiquei olhando para ver qual era a sua reação. E ele olhou para mim com um olhar inesquecível e disse: muito bem, meu filho. Só me diga a data da sua primeira comunhão, que eu quero ficar na primeira fila. Porque se você vai fazer a primeira comunhão, você vai ser um bom católico. Você vai ser um católico correto. Um católico bom. E vai ser o dia mais alegre da minha vida. Paulo Freire vai dizer: essa resposta nunca me saiu da cabeça. Porque eu pude ter ideia da grandeza desta doutrina, que não impõe, que não força ninguém, que não violenta as consciências, que respeita cada um da sua religião. O Espiritismo não veio para combater as religiões de Allan Kardec. Veio dar fé para aquele que não tem e respeitar a fé daqueles que já têm. E o espírito intolerante que está agindo, violentando as consciências, está agindo de maneira inadequada, em dissonância com o pensamento de Allan Kardec. Por isso, meus amigos, o nosso momento é um momento de transição. E como toda transição, os elementos éticos e antiéticos ainda estão muito confusos, ainda estão em perturbação, para deixar de acalmarem-se e darem espaço a uma clareza maior. É como se fosse um grande caldo de cultura, onde os elementos estão dispersos porque foram dispersados, foram misturados, para dar espaço mais tarde à mentalidade que vai sobreviver, que é o bem inadiável. Daí porque devemos nos preservar. Até porque existem seres de outra dimensão. Amigos, mas existem aqueles que ainda pertencem ao crime organizado, as máfias do além. Porque da mesma forma que existem os crimes, a perversidade, os vícios, existe também a mesma coisa no além. Aliás, aqui que é uma cópia de lá, e não o contrário. Aqui que é uma cópia perfeita, imperfeita do mundo espiritual. É uma xerox do mundo espiritual. Daí porque há o crime organizado. Porque a morte não muda ninguém, como nós falamos. E aqueles que ainda exploram, e diante dessa transição, dessa mudança, esses espíritos revoltados, agressivos com a sociedade, porque nós também fizemos eles ficarem assim, porque não o tratamos bem em algum momento, eles se voltam contra nós, investem contra nós para nos desforçar, para tentar atrapalhar e perturbar o progresso atual. Para concluir, peço licença para contar algo que aconteceu comigo. No dia 4 de novembro de 2010, fazíamos uma palestra no Centro Espírita Paulo Estevão, lá em Salvador, cujo tema era depressão. E depois de fazer a palestra, que encontrou muita ressonância nos corações, eu me dirigi até a minha residência. Dei carona a uma amiga nossa que pega carona comigo e fica no meio do caminho. Nós normalmente estacionamos em determinado local, que é um ponto de ônibus, um local justamente para os carros pararem e ela descer. Nesse dia, no entanto, eu estacionei como de praxe, atrás de outros carros que estacionam, mas eu era o último. E quando eu abri, porque ela estava com cestas básicas, que é uma senhora muito necessitada, carente, que recebe ajuda do centro, ela estava com algumas cestas básicas, alguns mantimentos, e eu então não estava conseguindo abrir a porta do outro lado, e disse: não, fulano, não se preocupe não. E, como de praxe, eu saí, abri a porta, fechei, e atravessei o carro para abrir a porta dela e ela saiu. Nesse ínterim, um outro automóvel, dirigindo em grande velocidade, me pegou, me atropelou, me imprensou com o próprio carro e me jogou para cima. Quando eu vi aquela coisa bonitinha se aproximando, aquela coisa redonda se aproximando, eu pensei: é hoje que eu vou dessa para melhor. Fiquei pensando, mas como eu não estou com pressa nenhuma, eu preferi ficar aqui. A coisa foi, eu disse: eu vou ter um traumatismo craniano, porque pela velocidade, ou eu vou perder as pernas, ou vou ficar tetraplégico, ou eu vou ter um traumatismo craniano, porque eu vou ser atirado, como aconteceu na gente, eu fui atirado no asfalto. Quando eu fui atirado, eu tombei realmente, e estava imobilizado no chão, aquela multidão que as pessoas adoram essas coisas, né? E aí eu fiquei até com peninha de mim um pouquinho. O motorista do carro saiu atordoado, ele tinha adormecido. Eles não sei o que aconteceu comigo. Uma hora dessa, eram 8h30 da noite, e eu adormeci. Eu não sei o que aconteceu comigo, saiu atordoado, pedindo desculpas, me oferecendo socorro, e as pessoas que são muito fraternas começaram a fazer uma rodinha dele para agredir, porque as pessoas são muito assim.
para agredir, para lixá-lo. Eu disse, peraí, mas gente, não é assim não, o rapaz não teve culpa, etc. Tive que quase defender o meu atropelador. E ali, etc. E alguém disse assim, você é crente? Ai, meu Deus, agora que eu vou fazer uma palestra espírita. Eu nem gosto de falar, mas eu não falo nada. E agora, até eu explicar minha religião, imagino, é todo um sermão. E aí, olhou para mim, etc. E eu defendi, porque as pessoas queriam realmente agredir. E ele me olhou e disse, eu quero prestar socorro, isso não precisa. Há parentes aqui próximo de mim. E eles vão me auxiliar, já estão contactados, etc. Eu só gostaria que o senhor me ajudasse a levantar. Ele me ajudou, etc. Muito gentil. E depois o socorro chegou. Detalhe, a minha única consequência foi alguns ferimentos e eu fraturei a fíbula da perna direita. Para aqueles que são da área de fisioterapia, de medicina, a fíbula é o osso acessório. Tem gente que vive até sem ele. Louvado seja Deus. Essa coisa é ruim que ninguém quer mais lá do outro lado do mundo. Deixa o homem aí, que o homem não presta. Porque está lá no Evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido. O homem de bem não precisa ficar mais aqui. Já está voltando. Porque a nossa mentalidade é que o último fica aqui. Não, vou libertar-se da matéria. Apesar, graças a Deus, eu não sou um homem de bem. Mas, estava ali, me levaram, eu fiquei com uma espécie de elefantíase na perna direita, né? Porque eu fiquei com aquele gesso. A pessoa do Paulo Estevam, a coordenadora do Paulo Estevam, me ligou no dia seguinte. Sua palestra foi fantástica, eu quero pedir a você para vir aqui no centro, falar novamente, fazer a palestra do mesmo tema. Você pode? Ele disse, olha, fulana, eu vou ver aqui como é que eu faço. Eu nem queria contar a ela, que na verdade eu não tinha condições de me locomover. Se eu dissesse a situação, eu ia deixar. Eu disse, é uma grande oportunidade para eu ficar aqui em casa, de molho, com essa perna para cima, com autopiedade. Eu sou desgraçado, porque a gente adora isso, né? Eu sou miserável. Então, ele sabe de um ano, não vou fazer nada bem. Vou ficar aqui assistindo Domingão de não sei o que lá. Então, ele sabe de um ano, eu vou fazer essa palestra. Consegui uma carona, porque eu não podia dirigir, porque o meu problema era dirigir. E ele disse, fulano, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu disfarçando, estava com calça, mas a perna direita estava maiorzinha do que a perna esquerda, né? Então, as pessoas começaram a notar eu mancando, mas fingindo que... Tem gente que adora, exibia e fala... E eu disfarçando para que ninguém percebesse. As pessoas perceberam que tinha uma coisa estranha, etc. Ah, o técnico fez uma palestra, alguém me abordou, e eu então narrei o caso, né? Mas por que você vê, etc? É uma grande oportunidade, não quero perder a oportunidade. E fui. E depois fiquei aí uns 2 a 3 meses ainda com algumas repercussões, algumas sequelas dessa natureza. O médico disse que você vai ter sequelas, depois de tirar, vai fazer fisioterapia. E durante o processo, engessado, eu conversava com o meu corpo, eu dialogava com ele, que hoje é tese, inclusive, da psicossomática de algumas áreas modernas da ciência. Eu conversava mentalmente com eles, olha, eu estou te dando tudo, agora me responde para mim. Eu estou sem a máquina, e eu controlo a máquina. Então eu conversava, e me respondeu muito bem. Não precisei de nada, não precisei de usar nada, estava ótimo, e me esqueci. Eu disse, pronto, à luz da doutrina espírita, como eu não fui negligente, não houve nenhuma responsabilidade, eu fui uma vítima da situação, naturalmente as leis da vida se aproveitaram de uma situação para que eu resgatasse algo, porque ninguém passa por nada que seja inocentemente. Algum motivo havia para eu passar por aquela experiência, talvez para me levar à reflexão a respeito da desencarnação, da morte, talvez para amadurecer os meus sentimentos, no atrito com o sofrimento, eu desenvolver a emoção que ainda não tenho. Então, eu comecei a pensar que devia ser uma prova, um resgate do passado, que realmente fui. E fiquei pensando, meu Deus, talvez, pela atitude do acidente, se eu não fizesse na doutrina espírita, porque algumas pessoas estão vendo, você mete para o espiritismo é assim. Ou você foi fazer palestra no centro, aí que deu. Porque o olhar é sempre pessimista. Eu disse, não, meu amigo, foi bom até que tivesse feito palestra antes, porque eu estava tão bem que eu não me desequilibrei. Veja uma mentalidade diferente. Não, eu estava tão bem que eu reagi muito bem. Porque talvez se eu tivesse em outro momento, eu tivesse reagido mal. A ideia é outra, meu amigo. Mas o fato de eu estar fazendo palestra de ser espírita não quer dizer que eu seja alguém especial, que não passe por problemas como todo mundo passa. Porque alguns espíritas, eu acho que só porque estão no espiritismo, estão livres de problemas. São espíritos em evolução. E então, eu procurei me esquecer. Esqueci. Passou quase um ano. E agora, há um mês atrás, eu estive no centro espírita. Nunca, até hoje, havia contado isso em público. Nunca, até mais recentemente, havia narrado isso para ninguém. Só algumas pessoas muito íntimas da minha família, alguns amigos, é que o sabem. E, nesse centro espírita,
espírita lá em Salvador, em Castelo Branco, um bairro afastado, inclusive, das atividades onde eu desenvolvi minha tarefa profissional, minha família. No final de linha em Castelo Branco, um centro muito simples, mas de pessoas muito queridas, Templo do Silêncio, eu fiz uma palestra sobre reencarnação. E quando acabou, uma senhora disse: Flávio, entre aqui na sala, uma sala reservada, me permita dizer algumas coisas para você. Eu entrei e ela então chamou uma pessoa trabalhadora da casa, e ela entrou e disse: olha, desde a última vez que você esteve aqui, há uma presença espiritual aqui querendo me falar. Eu disse: eu fiquei desconfiado, porque a doutrina espírita é de lógica, de razão, de bom senso. E ninguém sabia de nada. Eu nunca havia narrado nada. E você me permite eu passar aquilo que a entidade está aqui dizendo? Eu disse: pois não, etc. Vamos ver, vamos analisar, né, por causa que veio no mundo espiritual, que a gente vai aceitar tudo. E ela começou a falar e entrou em transe. E meu espírito vinha chorando, dizendo: me perdoe. Perdoe-me. E narrou os detalhes do acontecimento. No dia tal de novembro do ano passado, na Avenida X, que vai dar para a Rua Y, um jovem adormeceu e bateu em você, em alta velocidade. Era eu. Mas como era você? Como é que era você? Ele não dormiu, fui eu que encontrei acesso na mente dele e hipnotizei. Hipnotizei, adormecei, porque ele destruiu e contou o motivo da situação. Ele era alguém revoltado contra a sociedade e havia sido naturalmente um explorador, uma pessoa que eu estava conversando, que eu estava orientando, e que era vítima dele, estava se libertando da pressão mental dele, estava superando, etc. E ele, como estava perdendo essa vítima, se voltou contra mim e disse: me perdoe, eu queria destruir, mas eu fiquei com tanta raiva de você, que eu disse: agora esse daí vai aquietar o facho. Me permite a expressão vulgar, popular, mas foi assim que ele falou. Exato, Senhor. Mas quando eu vi você, mesmo mancando, fazendo sua parte, mesmo que de maneira imperfeita, indo ali, indo acolá, não se entristecendo, alegre, não se deprimindo, permanecendo jovial, falando com as pessoas, gordo. Ai, meu Deus, que agressão, falta de caridade. Não emagreceu, não se alterou emocionalmente, continua na mesma. Eu comecei a acompanhar, eu fiquei com mais ódio, e o ódio é assim: a gente fica com ódio, a gente fica com a pessoa com a gente. Quanto mais a gente fica odiando, mais a gente fica pensando no outro, carregando o outro na cabeça. E eu ficava perseguindo você. Só que você ia para o centro fazer palestra. Eu queria pegá-lo. Então eu estava no centro, eu ficava ali. Graças a Deus, vai aprender espiritismo. Pois é. E foi isso que me sensibilizou. Eu percebi o tempo que eu estava perdendo. O tempo que eu estava perdendo. Nessas atitudes, e quero me pedir perdão pela minha consciência, contou a história dele. A encarnação dele foi muito sofrida aqui na Terra. E ele se revoltou, se tornou um criminoso na sociedade. E ao desencarnar, continuou ficando com ódio da sociedade, porque não recebeu carinho, não recebeu uma ajuda simples do drama familiar que ele passava. Porque teve e passou por mãos impiedosas na estrutura familiar. E esse se tornou revoltado depois da vida física e investia contra a sociedade que ele detestava. Ele, mas agora quer mudar de vida e quer me tornar seu amigo. Perdoe-me, meu amigo, primeiro, eu não vou lhe perdoar. Eu não vou lhe perdoar porque eu nem conhecia o Senhor, nem sabia que havia a ação do Senhor. Então não tenho que lhe perdoar porque eu não tive mágoa de você. Eu nem sabia nada disso. Então, para mim, que bom. Você foi um instrumento de uma prova, sinceramente, sem nenhuma falsa modéstia. Se aconteceu isso, é porque eu tinha que passar. Se você foi instrumento disso, é porque eu passava dessa ou da outra forma para a minha reflexão. E foi muito útil, porque me fez amadurecer, me fez refletir a respeito de muitas coisas. Então, muito bem, você foi instrumento. E que bom, agora você mudou de conduta, aceita ser seu amigo. Nós seremos amigos. Agora, vê lá, da próxima vez, vê se você desvia o carro, pelo amor de Deus. Porque eu não tenho medo da marcha, eu não estou com pressa. Eu quero ficar um pouquinho mais ainda no corpo, esse corpo bonitinho. Ele deu risada, ficou meu amigo. E de vez em quando nos acompanha. Que está aqui presente assistindo essa conferência. Para nos dizer que a doutrina espírita diz que não estamos a sós. Estamos sempre acompanhados por aqueles que antipatizam conosco e aqueles que são os nossos protetores. A depender da nossa conduta, nós sintonizamos com os bons iguais a nós, ou se formos agressivos, egoístas, inferiores, levianos, estaremos rodeados daqueles que são iguais ao mesmo nível que nós. Portanto, meus amigos, com a felicidade, a Semana Espírita do Catu, a 26ª, vem nos convidar a refletir sobre esse tema tão importante da transição planetária, que não está envolvida em superstições,
que o Espiritismo apresenta de maneira racional e lógica, porque estamos vendo os fenômenos sociais e físicos acontecer, e também psicológicos. Por isso, com toda razão, a Natália França vai falar das mentalidades. E Teilhard de Chardin vai dizer que quando a humanidade descobrir o amor, descobrirá o fogo pela segunda vez. Porque só o amor consegue superar as problemáticas que vivenciamos. Somente o amor. Para nos dar paz. Porque o amor é filho da paz. Só o amor. Para resolver os conflitos. Porque a vida é o amor em expressão. E o amor é a alma da própria vida. Porque Deus é amor. Agradecemos a vocês em especial. Parabenizamos aos organizadores do evento, que começa hoje, e cujos expositores, os amigos palestrantes que estarão aqui, desenvolverão temas específicos a respeito dessa temática central. Todos eles trazendo contribuições valiosas, informações importantes para o nosso esclarecimento. Todos eles vêm nos enriquecer de grande sabedoria, de grandes informações, nos equipar para enfrentar os testemunhos, os desafios que estamos vivenciando atualmente. Para que a perturbação da sociedade, os transtornos que estamos vendo por aí, não penetrem na intimidade doméstica, na nossa intimidade pessoal. Para que a perturbação de fora não perturbe a nossa paz de dentro. Pensemos nisso. E agradecemos aos céus, repetindo José Silvério Horta quando diz: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, no teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro